Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber uma herança, em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondes corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano, que estava viajando, chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faz a mesma coisa. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, temos a graça de celebrarmos a memória de Santa Faustina, principalmente aqui na paróquia, que temos o grupo da Divina Misericórdia, e providencialmente, Deus é tão bom, que a própria liturgia nos apresenta o tema da misericórdia, e não só da misericórdia, como também ali o cumprimento das leis e obedecer a Deus acima de todas as coisas, Então, primeiramente, comentar rapidamente Santa Faustina. Santa Faustina nasceu no dia 25 de agosto de 1905, Ela é a terceira filha, de 10 filhos, então, pense, tinha que ajudar os pais, a cuidar dos outros irmãos. Então ela tinha começado a estudar, depois de 2 anos teve que parar para ajudar a mãe, E os pais católicos, que queria que ela também tivesse uma educação católica. Mas quando Faustina começou a pensar em ser freira, os pais falaram: deixe isso de lado. Então, os pais, em vez de incentivar, falar: não, se você quer, se é a vontade de Deus, então vá. Aos 18 anos, Santa Faustina, então, ali, só Faustina, começa a ter uma vida
um tanto não correta, né? Diz algumas pessoas, né, que ela começou a ter a vida arrastada pelas diversões, né, mundanas. Entendemos que as diversões mundanas de 1905 nem se compara, né, com as diversões mundanas de hoje. Esses dias, um seminarista comentando comigo que o irmão de São João da Cruz, né, que naquela época era um mundano, mas se nós formos ver, o irmão de São João da Cruz, hoje, seria quase um santo, né? Mas, vamos lá, né? Então, ela que começou a ser arrastada pelas diversões mundanas, até que em 1924, Jesus, tão misericordioso, fala com ela e fala: até quando te aguentarei? Até quando me serás infiel? Isso é sinal de misericórdia, né? Até quando? Porque ele não quer que ela se perca, não queria que ela se perdesse, né? E ela então, imediatamente, no ano seguinte, já vai atrás para entrar em um convento, o convento das Irmãs da Misericórdia. Então, brevemente, né, a história de Santa Faustina, mas aquela que foi tanto arrastada pelas diversões mundanas, de repente, quando Jesus fala, ela obedece, porque ela não quer mais ser infiel, e ela não quer ser mais ali algo pesado, amargo, os frutos do Evangelho que nós vimos ontem, né? Então, Faustina, ela, a grande mística e a grande apóstola da misericórdia, começa ali a sua vida mais entregue de escrever também depois. Jesus revela a ela, né? Tem até o diário de Santa Faustina, ela não queria escrever, mas por obediência aos superiores, ao confessor, ela escreve, né, as revelações. E ela, que hoje nós celebramos, também nós poderíamos ver o tema da misericórdia e também o tema da justiça, de viver a verdade, tanto na primeira leitura quanto no Evangelho. São Paulo, né, nessa primeira leitura, retirada do livro dos Gálatas, aqui ele fala, não tem outro Evangelho. Muitos estavam ali querendo ver que alguns estavam pregando coisas que não estavam de acordo com o Evangelho. E São Paulo é tão incisivo e fala, mesmo que um anjo venha aqui falar um outro Evangelho, seja anátema. Só existe um Evangelho, só existe uma verdade, a verdade de Cristo. Parem de procurar, porque São Paulo já foi lá aos Gálatas, já pregou, mas agora os Gálatas estavam procurando outra, é aquela coisa de desculpas, né? Não é bem assim que Jesus queria dizer. Não, é a única verdade, a verdade de nosso Senhor. E isso também é misericórdia. A misericórdia não é só bondade, amor, não. A verdade também é misericórdia para nós. E São Paulo, tão incisivo, também tinha um desejo de que os Gálatas, não se perdessem na vida eterna, não se perdessem na perdição eterna, melhor, não se perdesse. Por isso, tão misericordioso também foi São Paulo com os Gálatas. E também o Evangelho, São Lucas, né? Um dos evangelhos mais misericordioso, que tem as 3 parábolas da misericórdia, veio de encontro, né, providencialmente, no dia de Santa Faustina, a grande apóstola da misericórdia. E eu gostaria de me deter um pouco mais neste evangelho, que Jesus, ele louva o Mestre, mas também ensina que não é somente
é uma das partes do decálogo que deve ser vivido, né? Nós sabemos que os 10 mandamentos, os 3 primeiros mandamentos, dedicados inteiramente a Deus, os outros ao próximo, né? Então, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E o mestre da lei chega e fala para Jesus, né? O que devo fazer para ter a herança em vida eterna? O mestre da lei, ele quer ser salvo, né? Ele quer algo bom. E Jesus fala: como lês? Como você vê a Escritura? E ele responde corretamente, tanto lá em Deuteronômio tem essa citação, tanto em Mateus tem a mesma citação. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aqui, o mestre da lei responde e Jesus fala: pois bem, respondeste muito bem, faz isso e viverás. Mas, como também os Gálatas, que queria dar o corpo fora, né? Falar, não é bem assim. O mestre da lei fala para Jesus, pergunta para Jesus: mas quem é o meu próximo? Amar a Deus acima de todas as coisas? Tá bom, eu amo. Com todo o meu coração? Tá bom, eu amo. Com toda a minha força e com toda a minha inteligência? Tá bom. Mas agora, e quem é o meu próximo? Né? Os outros, do 4º até o 10º mandamento. Quem eu devo amar e como eu devo amar? Lembremos, é um amor de misericórdia, de bondade, mas de verdade. Não tem como existir amor sem verdade. Não tem como existir caridade sem verdade. Ou vai ser aquela coisa de bonzinho, mas não quer o bem da pessoa. A caridade é sempre com a verdade, e verdade com caridade. E Jesus então vai responder para aquele mestre da lei, contando um pequeno acontecimento, né? Que estava vindo um certo homem que foi ali roubado, espancado, estava quase morto, e de repente abandonaram ele lá, e depois estava vindo, né? Pense, né? Numa rua, uma pessoa quase morta, e passa outra pessoa e vê, mas não faz nada. Foi o sumo sacerdote que viu aquele homem, mas não fez nada. Foi até para o outro lado da rua, né? Teve até repulsa quando isso, eu digo, lemos o Evangelho, mas aplicando para a nossa vida, às vezes, e muitas das vezes, isso acontece conosco também. Vemos alguém que precisa da misericórdia e do cuidado, mas nós temos uma certa repulsa, né? Vamos para o outro lado da rua. E Jesus continua, né? Passou o sacerdote e foi para o outro lado da rua. Passou o levita, olhou pelo menos, foi até próximo, mas não quis cuidar. E por fim, veio o samaritano, que olhou e teve compaixão. E é interessante porque os 2 primeiros que deveria ter ajudado, não ajudou, mas o samaritano, aquele que ninguém pensaria que ele ia ajudar, ajudou aquele homem. É interessante pelo fato de que nós, né, muitas vezes esquecemos de que a misericórdia, em primeiro lugar, nós já recebemos. O amor nós já recebemos. E com o mesmo amor que nós recebemos, nós deveríamos amar aos outros. Com a mesma misericórdia que nós recebemos, nós deveríamos também utilizar de misericórdia para com os outros. Ninguém, né, tirando a Virgem Maria, todos os santos sempre precisaram da grande misericórdia de Deus para a vida deles, e com essa misericórdia também
utilizar de misericórdia para com os outros. Da mesma misericórdia que recebemos, nós damos a misericórdia. Não é nosso, é o próprio amor de Deus, é a própria bondade de Deus que sempre vem ao nosso encontro. E Jesus termina, daqueles três, quem cuidou, quem salvou o homem, E o Levi, o mestre da lei, fala: aquele que usou de misericórdia, vai e faz o mesmo. Tão grande, que foi aquele ensinamento, que nós também devemos utilizar e colocar em prática este pequeno ensinamento da misericórdia daquele homem para conosco e de nós, recebendo essa misericórdia para com os outros irmãos. Meus irmãos, tem um pequeno texto do Frei São Gabriel de Santa Maria Madalena, que eu gostaria de terminar essa reflexão com vocês, lendo o que ele diz sobre uma das partes do texto de São Lucas, não dessa parte, mas dos bem-aventurados, Bem-aventurados os misericordiosos. Ele diz: o grande prêmio aos misericordiosos é alcançar a misericórdia, isto é, a segurança em suas vidas, a segurança em sua salvação eterna. Este é o grande prêmio daquelas pessoas que exercem a misericórdia. Aqui no mundo teremos tribulações, mas aqueles que exercem misericórdia terão ali a recompensa da salvação eterna. Em troca de pouco de misericórdia, pouquíssima misericórdia para com os irmãos, para sua dívida e ofensa, que por maiores que sejam, são sempre limitadas. Lembremos a misericórdia de Deus com Santa Faustina: até quando te aguentareis? Até quando serás infiel? Por maiores que sejam, são sempre limitadas e passageiras. Gozará o cristão das misericórdias do Senhor e cantará eternamente no céu. Por maior que seja o sofrimento que alguém possa fazer conosco, o nosso amor deveria ser sempre misericordioso, porque nosso Senhor foi misericordioso para conosco. Com a mesma misericórdia, peçamos pela intercessão de Santa Faustina, a grande apóstola da misericórdia, que nós sejamos também ministros da misericórdia do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,